aqui com o professor João Batista e nós vamos conversar sobre chorinho. Como você se encontrou com o chorinho? Jaime, primeiramente eu queria dizer que eu fico muito feliz em receber esse convite de você e poder participar desse momento histórico do nosso choro, para a nossa música, para a nossa cultura popular brasileira. O meu encontro com o chorinho se deu num momento até um pouco difícil, um momento especial na minha vida. Eu fui ao enterro do pai de um amigo meu, também músico, compositor, e ele me apresentou a um amigo do pai, violonista, músico de profissão e um chorão. Na oportunidade, esse amigo me convidou para ir à casa. O nome dele é Fernando, e ele reunia grupos de amigos que também tocavam choros. E eu gostei muito, me envolvi, participei. Fui convidado uma vez para ir a uma festa onde chorões estavam se apresentando, e a partir daí não parei mais. Eu já tocava cavaquinho, tinha um grupo de pagode, já com algumas composições, e a partir daí o chorinho me conquistou e conheci muitos músicos, muitas histórias sobre chorinho. Até hoje gosto de chorinho. E tem um detalhe genético. Minha mãe conheceu meu pai num baile. Meu pai também tocava cavaquinho, só que no caso, cavaquinho de 8 cordas. Um instrumento muito antigo, hoje em dia não existe mais, hoje existe o bandolim. E meu pai também tocava alguns chorinhos. Que bom! O chorinho teve nos anos 40 e 50 a sua época muito glamurosa, com Mário Alves, Pixinguinha. Você se lembra de algo interessante desse período? Interessante. O seu Fernando, que é esse amigo que me foi apresentado, né, sugeriu para mim algumas leituras acerca de histórias do chorinho e também comentava, porque o seu Fernando gostava muito de violão e a gente comentava muito sobre violonista, baixaria, violão 7 cordas e músicos, violonistas que tocam por música. E como você sabe, Pixinguinha, ele era um maestro muito exigente, muito técnico, uma capacidade muito grande de criar. E naquela época, eles faziam os bailes, os casamentos, as festas, os aniversários, eles eram sempre abrilhantados com a presença de conjuntos musicais. E os batutas chegaram um dia a uma festa para homenagear o aniversariante. Eles chegaram mais cedo. Pixinguinha fez a composição de um choro. Estava preocupado porque justamente o violonista, né, 7 cordas, o Mário ainda não havia chegado. Ele, de picardia, escreveu o choro e fez um especial para o violão que, com certeza, seria interessante que o violonista desse uma passagem antes. Como ele sabia que o Mário ia chegar tarde, ele resolveu deixar bem difícil, como em linguagem de música, deixar bem encaixorrado. E na hora apresentou a partitura, distribuiu, e o Mário pegou, olhou, estou pronto, podemos tocar. O Mário, além de interpretar exatamente o que o Pixinguinha queria, ainda foi além. Agora o detalhe é que antes do Mário tocar o choro, Pixinguinha botou o nome lá em cima da pauta: Sofres porque queres. Os chorões sabem do que eu estou falando. Esse choro realmente tem uma obrigação bem complicada para o violão 7 cordas. O fato estranho foi esse, que ele era um músico de categoria tão alta que chegou atrasado, não teve tempo de ensaiar e na primeira leitura interpretou ainda além daquilo que Pixinguinha queria. No choro tivemos músicos maravilhosos, entre eles Otaviano Pitanga, mestre da clarineta, inclusive morador aqui de Bangu. Você se lembra desse lindo clarinetista? Olha, eu tive o privilégio de conhecer o Pitanga numa dessas festas que eu passei a frequentar, convidado inicialmente pelo seu Fernando. O Pitanga realmente foi um privilégio conhecê-lo, enquanto pessoa e especialmente enquanto músico. O Pitanga, para quem teve a oportunidade de vivenciar momentos do Pitanga interpretando, ele era capaz de solar um choro de autoria dele, intitulado Confusão no Choro, onde ele desmontava o instrumento e ficava só com a boquilha tocando. Fantástico. E o Pitanga, numa das vezes, né, que eu fui à festa e conheci o Pitanga, eu levei também meu filho me acompanhava, fazendo marcação, tocando e cantando.
E ele ficou encantado com o desempenho do meu filho, desempenho técnico, e resolveu dar um instrumento ao meu filho. Até trouxe o instrumento, achei que de repente você não ia esquecer do Pitanga. Eu gostaria de apresentar para vocês o instrumento feito pelo Pitanga. Ele, além de um excelente músico, também era um artesão, amante de instrumentos musicais. E ele construiu para o meu filho este instrumento, um reco-reco, que é a marca registrada do Pitanga. Eu sei que muitas pessoas no Rio de Janeiro ainda têm um instrumento parecido com este, feito por Otaviano Pitanga. Instrumento maravilhoso, bambu colhido, segundo ele, no escuro, sem luz. Eu pensei que era noite, mas não. Instrumento colhido em período de lua nova. Segundo a tradição, quando você colhe o bambu na lua nova, ele não dá a broca. Eu acho que a prova está aqui. O instrumento está perfeito. Aqui está a data, 84. Portanto, 84 anos, né? 89, aliás, meu filho nasceu em 84, 89. Nós temos aí quase 20 anos, né? 20 anos de instrumento, está perfeito e fazendo barulho. Que bom. Outra curiosidade também do Otaviano, que ele me contou, foi que ele é compadre de Valdir Azevedo. Sim, inclusive uma das filhas é afilhada de Valdir Azevedo. Exatamente, ele deu a filha para o Valdir batizar. E um dia ele levou para o Valdir gravar uma música feita por ele e ele fez a música originalmente num andamento de foxtrot, mas o Valdir tocava chorinho, não ia gravar um foxtrot. E o Valdir conseguiu fazer uma adaptação métrica da música e logo após ele ter ensaiado a música, que na nossa linguagem a gente chama de colocar a música debaixo do dedo, chegaram dois colegas e o Valdir apresentou a música. Olha só, Pitanga trouxe essa música para mim, vê se gosta. Aí tocou a música para os colegas. Os colegas gostaram da música, porém, ele falou, o Valdir falou, só tem um problema, a música não tem nome. Aí um dos colegas que chegou e viu a música falou, olha, já tem nome sim, vê se gosta. Pronto. Um outro fato também interessante. Muito bom, maravilha. Só mais um detalhe que eu acho que é importante registrar. Eu preocupado com o desempenho técnico de Otaviano Pitanga, ele tocava clarineta como a gente tomasse um copo d'água, era muito comum, clarinete é a extensão do seu corpo. Eu fiz uma pergunta a ele, com quem ele havia aprendido algumas técnicas, né, para executar aquele instrumento com aquela maestria. E ele me falou que um nome que nenhum músico de clarinete, de sax, qualquer característica de sax, deve esquecer, é Luiz Americano. Quem foi Luiz Americano? Foi um cidadão norte-americano que tocava sax muito bem, dono de um ferro velho, ali perto do Largo do Estácio, que às horas vagas ensinava as suas técnicas para os músicos, os estudantes dos instrumentos de paletas que quisessem aprendê-las. Então fica aqui também esse nosso registro. Luiz Americano é um nome que não se deve esquecer na história do chorinho do Rio de Janeiro, especificamente para aqueles instrumentistas de clarinete, sax e a família toda de paletas. Muito obrigado, João Batista, pelo seu depoimento e ficamos agradecidos. É um prazer poder contribuir com a história da nossa música, em especial o chorinho. Muito obrigado.